E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Alcântara e eu já trabalho há alguns anos terrestres com processos e sistemas, tá? Hoje, em especial, vamos falar de um processo muito comum em todos os lugares, que é o controle de estoques. Toda empresa usa controle de estoque, correto? Mesmo que seja uma empresa de serviço, dependendo do tipo de serviço, ela vai controlar um estoque. Por exemplo, uma empresa de manutenção. Ela com certeza vai precisar de algum material para poder trabalhar com aquilo. Ferramentas. Mesmo uma consultoria de negócios, ela usa ferramentas e talvez tenha que controlar algum estoque, como por exemplo, notebooks, cadernos, alguma coisa talvez tenha que controlar. Então, assim, acho muito difícil ter uma empresa que não precise de um pequeno controle de estoque. E a maioria acaba precisando de um grande controle de estoque. Como que a gente controla o estoque? Acho que os primórdios do controle de estoque é na base do caderno. Eu já vi quiosque de shopping fazendo controle de estoque, nos dias de hoje, fazendo controle de estoque no caderno. Não sei porquê, mas o cara não tinha nem computador para emissão de nota. Eu não sei exatamente como que ele fazia a emissão, mas ele ainda controlava muita coisa no caderninho. Funciona, né? Para quem tem, é legal, mas tá ficando arcaico, né? Outro controle que eu vejo muito por aí é o Microsoft, é o Excel. Excel, legal, também é um jeito de controlar. O importante é ter o controle, mas nenhum dos dois é o mais eficiente, tá? O ideal é que a gente tenha um sistema integrado de preferência, tá? Por que ter um sistema? Do sistema você já fatura, do sistema você já faz compra. Se você estiver usando o Proteus, que é a ferramenta principal que eu trabalho, você já está todo integrado com contabilidade, com custo financeiro, faturamento, compras. É muito mais fácil, muito mais ágil. Então, por que não ter um sistema? Só que, um detalhe, principalmente se você estiver começando, antes de ter uns... Bom, aqui a gente já sabe que o sistema é o ideal. Só que, antes de você ter um sistema, eu preciso do quê? Um processo. Coloquei um aqui, mas pode ser um ou vários processos, aí depende de cada negócio. Cada negócio vai ter o seu processo, ou os seus processos. Só um detalhe. Não se desespere em ter um sistema. É melhor você ter um caderno ou um Excel do que não ter nada. Então, às vezes você pode começar para cá para depois ir para cá. Esse você precisa para qualquer um dos três. Mas é importante que você tenha um controle em algum lugar. Beleza? Só para não esquecer, deixar claro isso. Bom, voltando aqui, um processo. Eu vou contar uma história de uma empresa que eu atendi uma vez. O que acontecia? Eles eram prestadores de serviço, e aí eu vou mostrar por que se controla estoque numa prestadora de serviço. O pessoal fazia manutenção de prédios, então é uma empresa responsável pela manutenção de diversos prédios. E o que acontece? Ele tem várias equipes, e cada equipe destina a um serviço. O que acontecia? Então, por exemplo, o estoque era aberto, então a equipe chegava lá, eu preciso de ferro de solda. Mete a mãozona e pega um monte de ferro de solda e vai para o cliente. Outro, mete a mãozona, um monte de ferro de solda e vai para o cliente. Em uma das crises, se bem que a gente vive em crise, mas em uma delas, o serviço diminuiu. Nessa, um dos sócios, ele resolveu fechar o estoque. Falou, aproveitar que eu estou ocioso, vou meio que criar um processo aqui. Então ele fechou a área de estoque e para você poder pegar alguma coisa, você tinha que requisitar. E o que acontecia? Então eu vou para a obra tal, vou soldar o portão tal. Bom, para soldar um portão você precisa de no máximo 2 barras de solda. Então, 2 barras de solda.
Então o cara do almoxarifado, porque agora tinha uma pessoa responsável pelo almoxarifado, entregava as 2 barras. E o pessoal ia atender. Bom, conclusão disso daí. Eu não lembro exatamente os números, mas era um número relativamente alto. O número de matéria-prima comprada, né, de insumos, né, comprados para a prestação desse serviço diminui em torno de 30% a 40%. Ou seja, ter um processo às vezes te economiza din-din. Legal? Outra história muito parecida, também uma prestadora de serviço. Eles prestavam, era uma empresa, era uma construtora que resolveu comprar uma empresa de prestadora de serviços para a Comgás. Para quem não sabe, Comgás é a empresa que distribui gás, eu acho que principalmente na cidade de São Paulo, não sei se tem outras cidades, mas faz a distribuição via gás encanado. Bom, o que essa construtora fez? Ela comprou uma empresa que fazia a prestação de serviço, uma empresa em prejuízo, que fazia manutenção. Seguindo o mesmo processo da empresa de manutenção de prédio, eles começaram a controlar estoque e pessoas. Aí teve um pouco mais de controles. Além do estoque, eles controlaram o número de funcionários que ia para a obra, muito mais coisa. Bom, eu sei que o que acontece, a empresa que era prestadora de serviço não tinha processo, a construtora que comprou introduziu os processos dentro da empresa. E eles tinham a ideia de recuperar essa empresa em 1 ano. Somente organizando organizando os processos, os controles de estoque, controle das pessoas, só gerenciando melhor a empresa. Para surpresa de todos, a empresa saiu do vermelho em 3 meses e começou a dar lucro em 6. Vejam como o processo muda muito a coisa. É só ter o processo correto. Legal? Então essas são 2 histórias para mostrar que o processo é muito importante. Antes até do sistema, antes do Excel, antes do caderninho, ter um processo que funcione é muito importante. Agora vamos falar mais, vamos focar mais no estoque agora. Um comparativo que eu recebi de um cliente uma vez, que ele acabou comentando, é que o estoque dele era um banco. Faz um certo sentido. Então o que acontece? Para alguém ir retirar um material no estoque, tinha que ir com uma ordem de pagamento, ou seja, um pedido de uma ordem, no caso, como é uma fábrica, precisava de uma ordem de produção. Então precisava do dinheiro. Eu até falo que ele precisa, o que acontece? O almoxarifado ele te empresta matéria-prima e cobra produto acabado. Porque ele tem que entregar a matéria-prima, que seria um empréstimo, um dinheiro, está investindo em você e você devolve produto acabado que vai ser vendido, que com certeza vai dar lucro. Com certeza não, mas muito provavelmente. Então é um banco, tá? Então para tirar dinheiro eu preciso de uma ordem de pagamento. Obviamente eu posso fazer depósitos, quem faz os depósitos são o setor de compras, a gente vai falar depois um pouquinho sobre fluxo. E eu achei essa comparação muito legal, comparar o estoque com o banco. E no frigir dos ovos, estoque realmente é um banco, porque tem muito dinheiro ali dentro. No caso dessa empresa, como é uma fábrica relativamente grande, tem muito dinheiro parado ali. Então estoque é dinheiro que o dono, a empresa, o investidor colocou ali dentro para ter material suficiente para produzir ou prestar um serviço. Então, é óbvio que ali tem dinheiro. E seguindo a mesma linha ainda do dinheiro, é bom lembrar que um estoque muito grande é um problema. Primeiro, porque é dinheiro parado. Segundo, que você pode, se o estoque for muito grande, você pode estar aumentando o valor do seu seguro. Se você tiver, obviamente, se você tiver um seguro, a sua empresa está pagando mais seguro, está pagando mais espaço de armazenamento, em alguns casos mais IPTU, ou seja, você está, o seu estoque grande, além de ter dinheiro parado, você ainda está consumindo mais dinheiro com outras coisas acessórias. Às vezes você precisa de mais gente para controlar esse estoque. Por que tem que ter o controle do estoque e ter um processo? Para o seu estoque não ficar muito alto. E também não pode ficar muito baixo. Muito baixo também é um problema. Muito baixo, de repente, você não está atendendo o seu cliente.
que pode ser uma produção, pode ser a prestadora de serviço, pode ser o cliente direto, no caso de uma revenda. Então, seu estoque muito baixo, de repente você está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro por quê? Porque você não está faturando. Então, seu estoque nem pode estar lá em cima, nem pode estar lá embaixo. Ele tem que estar estável, tem que estar dentro do seu processo. Vou até pôr um asterisco aqui. Processo. Viu que a gente falou muito mais de processo do que de sistema até agora. Uma outra coisa importante no estoque, principalmente, porque estoque é controle e tal, não sei o quê. Tudo eu controlo no estoque? Um lindo e grande não. Não posso controlar tudo no estoque. Tem coisas que não fazem sentido eu controlar no estoque. Por exemplo, eu tenho uma metalúrgica, eu vou controlar material de escritório? Para quê? No mesmo caso da metalúrgica, eu preciso controlar o número de toalhas da cozinha? Não preciso, tá? Então, por que eu não controlo? Primeiro, porque dá trabalho. Segundo, porque muito provavelmente o custo desse controle é maior do que o custo do produto. Que no caso aí nem é custo, é despesa, né? Despesa direta. Então, para que eu vou controlar? Então, eu não preciso controlar tudo. Outra coisa, por exemplo, produtos de pouco valor agregado, como por exemplo parafusinhos, né? Essas coisas. Vou controlar estoque? Sim, eu preciso controlar, principalmente se for agregado à produção. Porém, eu não preciso controlar diretamente no material do produto acabado. Por exemplo, eu uso 10 parafusos para montar um determinado produto, uma cozinha industrial. Se forem parafusos comuns de baixo valor agregado, o cara não vai no estoque e conta 1, 2, 3, só 10 parafusos para você e vai entregar para o cara da produção. Assim, é um controle, é o que eu falo, o custo do controle acaba ficando mais alto do que o próprio material. E aí, isso aí tem que ser controlado como gastos gerais. Ó, fábrica, esse aqui é o saco de parafusos, vai usando. Confecção. Confecção não controla, por exemplo, a linha. Vai controlar, ó, você vai fazer a camisa, aqui, ó, 50 centímetros de linha para você fazer. Ninguém faz isso, é gastos gerais de fabricação. Ou seja, esse cara entra num pacotão que, se for pelo sistema Proteus, por exemplo, esse pacotão é rateado em todas as ordens de produções que os utilizam, e depois de rateado, eu tenho meu custo do produto com aqueles gastos gerais. Só que é importante lembrar, eu tenho que controlar, porque senão é capaz do pessoal começar, assim, né? Eu já vi acontecer, mas começar a revender linha, por exemplo. Tá? Então tem que ter um controle, óbvio, né? Minha produção, eu faço 10 mil camisas. 10 mil camisas consomem aproximadamente 50 centímetros de linha por cada camisa. Faço as contas e eu tenho que ter esse consumo por mês. Se o consumo for um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, aí talvez seja um pouquinho de problema de eficiência, mas onde que eu vou controlar perfeitamente num período. E depois, se tiver, obviamente, uma discrepância muito grande, aí eu vou ter que ir diretamente lá no processo de fabricação e ver o que está saindo errado. Se está sendo desviado material, qualquer coisa que esteja acontecendo. Ou a gente fala desviado material porque a gente está acostumado a ver de vez em quando alguma coisa assim. Mas pode ser algum problema de falha na produção. Tá? De repente o cara coloca 50 centímetros de linha, mas ele gasta 1 metro porque a máquina está antiga, a máquina está com defeito. Isso precisa ser controlado também. Mas de uma forma diferente, de uma forma mais simples. Eu vou só dar um exemplo nessa mesma linha. Eu falei dos parafusos. Parafuso, por exemplo, um parafuso de latão de ferro, ele não tem um tanto valor agregado assim, então pode ser controlado dessa forma. Mas eu tenho exemplos de materiais, e mesmo sendo pequenos, eles precisam de um controle um pouco mais ferrenho, por assim dizer, né? Por exemplo, parafuso de inox. Ele é pequenininho, tal, mas é um produto de valor agregado alto. Esse talvez eu tenha que controlar com mais cuidado. Não posso colocar um GGF grande. A linha, falando em linha, eu tenho um caso também que existe um fio de carbono, que eu já vi na fabricação de alguns materiais. E esse fio de carbono é extremamente caro. Esse caso também tem que ser controlado meio que a ferro e fogo. Tipo assim, não posso deixar muito à vontade esse material.
Eu prestei serviço numa empresa de cartão, fazia cartão de crédito, e eu não sei se vocês lembram, mas a maioria dos cartões vem com um selinho holográfico. Podem dar uma olhada assim, não são todos, mas a grande maioria tem um selo holográfico que é para garantir a segurança, que o cartão não é clonado, algumas coisas assim, que nem dinheiro. Só que aquele selo holográfico, ele é caro. Ele é pequenininho, bonitinho e tal, não sei o que, parece inofensivo, mas ele é caro. Ele é controlado 1 a 1. Então, o que acontece? Ele vem numa fita, a fita tem X número de hologramas e é controlado 1 a 1. Não entra no gastos gerais. Então, cuidado com essa história de gastos gerais. Agora, só uma coisa simples. Vou até trocar de folha aqui. Só para não ficar sem um fluxo, onde que nasce o estoque, tá? O primeiro lugar que entra material numa empresa é por compras. Então eu vou ter que comprar, eu tenho que comprar o material, certo? Então é por aqui que o material entra. Então essa daqui é a entrada de materiais, tá bom? Materiais. Então os materiais entram por compras. É o jeito mais óbvio. O material ele não brota, né? Ele não nasce, ele é comprado. Tá bom? Tem alguns, trabalhando no mundo afora, assim, de vez em quando a gente encontra umas devoluções, uns negócios meio estranhos, assim, e aí você pergunta de onde veio esse material. Ele, assim, olhando o sistema, tirando uma movimentação de estoque, você vê que o produto, ele brotou. Ele surgiu. Ele não foi comprado, ele não veio, não foi um produto, não é algo produzido, não é simplesmente aparece. Muito cuidado com esse. Por isso que eu tô querendo montar um pouquinho o fluxo para a gente não, o pessoal não se perder em algumas coisas, tá? No futuro, dependendo do tamanho da empresa, todo mundo vai ter que fazer uma declaração para o governo. Um absurdo, mas não vamos entrar nesses detalhes. Mas eu tenho que mostrar como que eu produzo, como que eu uso meus materiais. É o famoso bloco K do SPED, tá? O que acontece? Como eu disse, eu não posso declarar para o governo que o produto brotou. O produto ele tem que ser comprado, tem que ser transformado e tem que, né? Tem que surgir de algum lugar. Ele não pode simplesmente aparecer. Então, muito cuidado com como que surge o material, principalmente dentro do seu sistema, que você vai mostrar mais para frente. Esse material comprado, ele tem que ir para o ideal é que você tenha um almoxarifado. Então, meu produto, ele foi comprado e foi parar no almoxarifado. Do almoxarifado, ele tem que ser produzido, tem que ser utilizado, e então, se ele for produzido, ele tem que ir para produção. Ou, se for uma prestadora de serviço, ele tem que ir para algum serviço. Ou ainda, se for uma revenda, vai para a prateleira. Vou colocar prateleira aqui, mas ele é uma revenda. Então, meu produto, ele tem que ir para algum lugar daqui do almoxarifado. Aqui é onde tem os meus processos. Tem o meu processo de compra, meu processo do almoxarifado, como que ele controla esse material aqui dentro. E a produção também vai me controlar, como que ela vai controlar esse material. Aqui dentro, vamos supor, um detalhe, né? Eu comprei matéria-prima, foi para o meu almoxarifado. Aqui dentro, produção ou serviço, ele vai ser transformado ou num serviço ou num produto acabado, certo? Em muitos casos, este produto acabado que está aqui, ele volta para o almoxarifado, que pode ser o mesmo de compras, aí depende do seu espaço físico. Ou pode ser um outro almoxarifado. Muitas empresas, o produto acabado fica em outro almoxarifado, em outras, dependendo do espaço físico, acaba ficando no mesmo lugar. Obviamente aqui dentro é que tem um processo de onde que estão meus insumos, onde estão meus produtos acabados. E obviamente, este meu produto acabado, ou o meu produto de revenda, o meu serviço, eles vão para venda. E aqui eu espero ter meu lucro.
ok? Então, basicamente, pessoal, isso é um controle de estoque. Nada muito difícil. Não inventem muitas maracutaias para controlar seu estoque. Às vezes o pessoal cria artimanhas para não ser roubado, não sei o quê. Se você sempre for pensar que você vai ser roubado, você tá lascado. Porque às vezes você nem é roubado, mas você acaba perdendo dinheiro só fazendo uns controles meio absurdos. E eu vejo isso daí por aí. O controle é simples, gente. E aqui, ó, aqui você tem números, aqui você tem números, aqui você tem números. Simplesmente ande com esses números ou diariamente, semanalmente. Controle quanto que eu estou comprando, quanto que eu estou produzindo, quanto que eu estou gastando, quanto eu estou tendo de lucro. Daí você já vê se você está sendo roubado ou não, se você está sendo eficiente ou não, não apenas, né, nos preocupando apenas com roubos, com falcatruas e afins, vamos nos preocupar com o processo. Às vezes, meu processo aqui nesse pedacinho não tá legal, meu processo aqui nesse pedacinho não tá legal, e eu tenho que controlar os meus processos. Bom, galera, era isso que eu queria falar no dia de hoje. Deixem seus comentários, é legal ter o comentário de vocês, para mim, principalmente assim, o que vocês querem ver, né? Vamos dando um feedback aí. Legal? Então, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.